E aí, galera que assiste esse canal. Hoje eu tô aqui e eu tô aqui para a gente refletir um pouco sobre um assunto. Esse assunto é um assunto sério, então, dada a circunstância, vou falar um pouquinho mais, mais sério, mas com um ponto aí refletivo. É para a gente pensar sobre o assunto, pensar junto e se você discordar, tudo bem, tranquilo, pode discordar à vontade. Mas é isso. E o assunto que eu queria falar nesse momento é sobre o preconceito racial. Racismo. Racismo, preconceito racial. E o cristianismo. Porque pode não parecer, mas essas coisas elas têm uma certa ligação, elas têm um certo aí, uma certa junção. E qual que é o meu pensamento sobre isso? Hoje, nos dias de hoje, a gente é abrangente, né? Esse assunto, e esse assunto ele toma conta das conversas, toma conta dos pensamentos, as pessoas falam sobre isso, algumas, algumas já declaram a sua indignação, entendeu? Então, elas dizem, poxa, isso é inadmissível e tal, não sei o quê. Mas acontece, acontece. E a igreja não se difere disso. Dentro da igreja vai acontecer sim, tem sim, até porque há pessoas lá dentro. E pessoas trazem consigo certos hábitos que elas não conseguem deixar, vamos dizer assim, né? O que eu queria pensar sobre esse assunto é o seguinte: é, uma vez eu me fiz a seguinte pergunta: poxa, e 1800, que a escravidão era algo normal, cotidiano, as pessoas tinham escravos, algumas tratavam muito mal os seus escravos e batiam, e os escravos eram todos negros, né? E a escravidão não era é, mérito de um país, era de todo mundo. Em todo mundo haviam pessoas que escravizavam negros, usavam eles como escravo. No Brasil, na Europa, Estados Unidos, todos esses países eles tinham e acreditavam que pessoas eram materiais que se podiam comercializar. É. Porém, entretanto, Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou o terceiro dia, e o evangelho ele tem sido se falado até naquele tempo. Até naquele tempo haviam pessoas que eram cristãs, se diziam cristão, na verdade, e pregavam esse evangelho, o evangelho da graça, né? Mas o que me incomodava, e se eu ficava pensando comigo sobre esse assunto, é aonde essas pessoas estavam. Porque hoje em dia a gente vê muitos livros sobre os teólogos de antigamente, pessoas que tinham muita influência, e a gente lê sobre eles, e são grandes escritores, falam sobre o evangelho de uma maneira assim maravilhosa. Só que alguns deles viviam em 1800, no tempo da escravidão. E eu me perguntei, falei, gente, mas não faz muito sentido. A pessoa foi alcançada pela graça, teóloga, cristã, fala sobre Deus, fala sobre o evangelho. Aí ela chega em casa e tem uma pessoa como escravo, uma pessoa como escravo.
faz sentido. Isso mexia com a minha cabeça. Mexia com a minha cabeça, mexia com a minha cabeça. E eu pesquisei, fiz uma pesquisa breve ali. Eu tenho alguns nomes. Entre eles aqui tem é, Jonathan Edwards. Ó, olha o que diz sobre ele. Ele era um importante teólogo, só que ele não era um teólogo qualquer. Ele era um teólogo protestante. Protestante. E ele era líder de um grande departamento. E esse cara, Jonathan Edwards, ele tinha escravos. E ele não defendeu a abolição da escravatura. Esse cara não defendeu. Não defendeu. Ele via as pessoas sendo escravas, as pessoas virando escravo, no caso, as pessoas passando apuros na mão dos seus senhores. E ela dizia: não, eu acho que a escravidão é bom. Tinha mais um, Charles Hodge. Charles Hodge argumentava que a Bíblia não condenava explicitamente a escravidão, mas criticava os abusos do sistema. Ué, como assim? Como assim? Mas tinha um cara, um, de todos esses que eu procurei, esse é o nome que mais aparece, mas é apenas um, que era John Wesley. E ele mesmo, John Wesley, o avivalista. Ele foi o único que você vê ali escrito que era teólogo, que era cristão e agia da maneira correta. Quer dizer, isso está errado. Isso que vocês estão fazendo, escravizando pessoas, está errado. Enquanto ele dizia isso, outras pessoas tinham até escravo dentro de casa. Pessoas que iam ao culto domingo. E iam à igreja e olhavam ao redor só pessoas brancas. E olhavam ao redor e só viam pessoas brancas e crianças brancas. E nem por um momento elas pensavam: poxa, isso aqui tá errado. Aí chegava, deixava sua Bíblia em cima da mesa e falava para o escravo: vem cá, limpar meu pé. Você acha que não acontecia isso? Acontecia. Isso acontecia. Isso é de trazer indignação lá naquele tempo. Hoje em dia, lendo e revendo alguns livros e histórias sobre o tempo da escravidão, é de trazer uma indignação. Ainda mais quando você é negro. Aí que você fica. E aí eu entendo, porque algumas pessoas negras elas preferem a religião de matriz africana do que o cristianismo. Mas religiões de matriz africana, no caso, certo mesmo, é o cristianismo, porque é o que mais tinha na África. Ó, que inusitado. Mas, por falta de lugar de pertencimento, alguns negros preferem ir para essas outras religiões. E se você, que é negro, e se colocou nesse lugar de pensamento, e olhou e pensou e falou: é verdade, é. Cara, a minha mensagem para você: Cristo é a centralidade de tudo. Cristo não teve escravos. Cristo não teve escravos. Cristo teve discípulos. Cristo não teve escravos. Cristo teve amigos. Cristo não teve escravo. Cristo teve irmãos. Cristo morreu por mim, morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado com Deus à destra de Deus. Cristo é a centralidade de tudo. E é isso. É pra gente. É difícil de falar sobre,
porque causa um certo desconforto nas outras pessoas. Mas a gente precisa falar sobre. Hoje em dia, a gente ainda tem igrejas aonde só tem pessoas brancas, mas não é uma questão de como que eu vou dizer, de decisão. Acontece, a gente vê. E eu sei que você como negro fica deslocado no meio dessas pessoas. E você procura uma igreja em que você olhe e veja pessoas como você. Pelo menos mais. Pelo menos mais pessoas como você. E aí você para, pensa, analisa e fica com esse nó na garganta. Mas saiba, Cristo é a centralidade de tudo. É Ele, é dele e é por Ele. Bom, é isso. Esse é o meu pensamento sobre esse assunto que demanda uma certa sabedoria para falar sobre e uma seriedade muito grande para falar sobre, para que as pessoas não pensem, não tenham uma interpretação errada sobre o que a gente quer dizer. Olha, a escravidão acabou. Hoje nós, negros, podemos andar em liberdade em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Racismo, porém, entretanto, ainda não. Ainda há pessoas preconceituosas, pessoas racistas ainda existem. Isso é uma verdade, é um fato. É um fato. E elas também estão no meio cristão. Olha que inusitado, mas é verdade. Mas saiba de uma coisa: Cristo é a centralidade de tudo. É para Ele que você tem que olhar, é por Ele que você tem que viver, e o resto não importa. Bom, essa é a minha reflexão sobre esse assunto tão penoso, espinhoso de se falar. Mas espero aí ter te dado um pouco de luz. Deus abençoe. Até mais. Fui.